Milha se tornou uma das formas mais fáceis de alguém dar um golpe. É por isso que só se vende milhas, na verdade, só se compra milhas a partir de um balcão pago. Eu vou te explicar isso aqui, vai ficar claro para você e você vai entender por que que nós migramos para as negociações em balcões, tá? Sinceramente, para mim, para nós aqui, seria muito mais fácil se a venda em site ainda existisse. Por quê? Porque a gente simplesmente ensinaria as pessoas a fazer isso e cada um se viraria do seu jeito, tá? Seria maravilhoso. Mas depois do golpe de 2023, ninguém em sã consciência vai orientar um negócio desse, tá? Então, vamos entender. Olha só. Como era antes, tá? Como é que era antes? 2023, tá? Até novembro de 2023, tá? Você gerava as milhas, né, a partir de promoções, como é feito hoje. Você oferecia a venda em um site, colocava o usuário e senha e combinava uma data de pagamento, tá? Vamos pegar um caso real aqui, ó. Você gerava Smiles a R$ 16. Você vendia para, no final ele estava para 150 dias. Você vendia ela a R$ 18, tá? Tranquilamente, esse aqui era uma realidade, tá bom? Então você gerava essa Smiles aqui em 12 vezes sem juros. Vamos dizer que você gerou, para ficar fácil, R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Em 12 vezes ficaria o que aqui? Uns R$ 80, será? 80? É, né? Vamos botar ali 80, tá? R$ 80 por mês. Se fosse 10 mil, ficaria 800 por mês. A mesma coisa, tá? Então você tinha que aguentar pagar 5 meses, porque era os 150 dias, né? 5 a 6 meses. Então você precisava ter dinheiro para 6 parcelas, depois você vendia, recebia, quitava e comprava de novo, ficando com o lucro de, no caso aqui, R$ 2 em cima de 16, de 15%. Vamos botar 13, tá? 13%. Esse aqui era um negócio que a gente fazia, né, toda semana, se fosse possível, quando era. Às vezes não era, né? Esse aqui era o formato. Vamos lá. O que que acontecia aqui? De quem era o risco? Do vendedor. Por quê? Porque o site chegava lá e ele pegava as tuas milhas, usava numa passagem e ele só te pagava daqui a 150 dias. Então, isso é importante você entender. Deixa eu voltar aqui para você me olhar. Então, o cliente já tinha viajado. Porque se você cancelasse, você não recebia. Ele não perdia nada. Ele tinha que emitir de novo, ok? Dava um probleminha lá com o cliente, mas era dinheiro de pinga, né? Comparado ao que esses sites movimentavam. Então ele ficava com o teu dinheiro por 150 dias, certo? Fechou 150, ele te pagava com esse lucro. Era exatamente assim que acontecia. Só que veio alguém no mercado e falou: Cara, eu posso dar um golpe nessa galera aí. Eu posso dar um golpe violento nisso aí. Por quê? Eu vou começar a pagar 20, eu não vou pagar mais 18, eu vou pagar 20. Todo mundo vai querer vender pra mim. Eu arranjo um dinheiro aí, pago uns 6 meses, pego até cantor sertanejo pra fazer propaganda pra mim e depois, ó, golpe neles. E assim eles fizeram dos dois lados. Vendiam passagens para daqui a 2 anos e vendiam milhas para pagar daqui a 150 dias. Chegou um momento, não teve o dinheiro, pediram recuperação judicial. Beleza? Beleza. Nesse caso aí, de quem que era o risco? O risco era 100% do vendedor de milhas. Porque eu te dava minha milha na confiança que eu ia receber daqui a 150 dias. Dava 150 eu recebia, tá? Beleza. Só que esse modelo se provou que ele não funcionava. Porque as empresas não tinham dinheiro para pagar, pra pagar tanto, né? Para ter esse ágio, tá? Eles não tinham esse dinheiro aí. O mercado foi para onde? O mercado se inverteu. Então o mercado ele mudou para o seguinte, tá? Olha só. Ó, vamos botar aqui, ó. O risco é das agências, ou seja, de quem compra. Por quê? Vamos lá, como é que funciona hoje, tá? Hoje o vendedor emite, tem 24 horas para receber, ou ele cancela a passagem e não perde dinheiro. Isso de forma geral, tá? Obviamente que tem casos que você perde, mas não se preocupa com isso. Não é algo padrão. E a agência fica no risco até o dia da viagem. Por quê? Porque tem muito picareta que entendeu esse cenário que eu tô falando pra vocês e ele pensa o seguinte, cara, então peraí, Marrone. Então quer dizer que eu posso gerar 1 milhão de milhas, peraí, 1 milhão de milhas, que eu vou vender a 16 cada, vou vender a 16 mil, eu gerei ela a 15, então eu tô ganhando R$ 1, ou seja, a margem diminuiu bastante, né? Quase a metade.
Só que eu posso vender ela para 10 pessoas, porque eu vou vender hoje para algumas, né? Para 10 pessoas. E aí você vai me pagar, você me pagou lá por 1 milhão né? Você me pagou aí 16 mil reais. Eu pego os 16, amanhã eu ligo e cancelo. Falo, ó, cancela aí tudo. Eles cancelam, você fica sem as passagens, eu pego o meu dinheirinho e sumo. Você vai me processar, fazer o que você quiser, mas golpista você sabe, né? Golpista já tá enrolado. E aí eu vou para outro balcão, vou para outro lugar e falo, gente, eu quero vender milhas aí. Aí eu vendo de novo, ganho mais 16 mil, vou-me embora. É isso que acontece. Claro que na prática, o balcão ele tem um processo de segurança, né? Que não é 100%, porque quem é golpista, aonde eles vão validar a tua identidade, vão validar o teu histórico, vão olhar em alguns lugares, vão olhar se tu tem, né, nome sujo, um monte de coisa, vão dizer, cara, você é bem-vindo ou não, você não é bem-vindo, tá? Só que ainda assim, você pode dar o golpe de cara limpa, porque pode ser o teu primeiro golpe. Tem gente às vezes que fica 6 meses sem dar um golpe, depois o cara vai lá dar um golpe. Só que o balcão ele tem uma responsabilidade, que é o quê? Que é a responsabilidade de bancar a agência, né? Legalmente, isso é fato, e no nosso é direto. Então, a pessoa que comprou a milha, né, a agência que comprou a milha, por intermediação, você me chama, Marrone, quero comprar, estou no teu balcão com vocês, aí fiz tudo o processinho certinho, preciso de 100 mil milhas, essa pessoa me ofereceu. Posso confiar? Eu vou olhar toda a nossa relação, mas olha, pode confiar. Se o cara emitiu e der problema pro teu lado, eu sou obrigado a te bancar. Ou seja, sem risco para você. O que que você tem que entender aqui? Olha só. O que que você tem que entender aqui? Ó, a agência fica no risco até a viagem, tá? O que você precisa entender. Só funciona porque alguém garante. É isso que você precisa entender. Porque vamos lá, você como agência, você confiaria comprar uma passagem para o teu cliente com alguém que você nunca viu na vida que pode te dar um golpe? Ah, Marrone, pois é. Não, a resposta é não. Tá, Marrone, mas e se o cara, e se eu confiar no cara e der certo? Legal, mas o que que garante que ele não vai te dar um golpe daqui a 6 meses ou daqui a um ano? Gente, eu vi várias situações. A pessoa ia confiando, quando eu falava, irmão, eu preciso emitir 1 milhão de milhas. Você tem? Claro que eu tenho. Eu emiti e o cara sumia. Por quê? Ele não vai dar o golpe por 3 mil reais. Ele não vai dar o golpe por 5 mil, mas por 10, 20, 30 talvez ele dê, tá? Então só funciona porque eles acharam o intermediário. Pegaram um juiz, falaram, ô juiz, seguinte, ó, você vai ser o intermediário. Você vai fazer um processo de segurança pro cara que vai vender, você vai fazer um processo de segurança pro cara que vai comprar. Você vai ser o árbitro aqui. Você consegue me garantir. Tanto que, gente, o nosso processo hoje, você se inscreve, seja o vendedor ou o comprador. O time tem uma semana para analisar as tuas informações, faz uma entrevista por vídeo, pega todos os documentos e te coloca para dentro do balcão. Sem falar que nessa uma semana é o prazo onde a pessoa que deu o golpe com cartão clonado ela é descoberta. Porque hoje tem esse problema, tá? Até para você entender. Tem gente que entra no balcão com cartão clonado de alguém, entra com o nome que quiser, as pessoas descobrem ele, as pessoas descobrem, ele é pego, mas daí ele já fez, né? Já ganhou um dinheiro. Então, não, a gente tem esse processo aí de 7 dias. Marrone, mas 7 dias que eu vou perder? Não, porque o teu prazo começa a contar depois que você entra, então não tem risco nenhum, tá? Então, isso que você precisava entender. Antes o processo, ele ficava 100% com o vendedor, tá? 100%, 100%. Porque antes você que ia lá, né, você tinha esse processo aí que você ficava perdido, né? Você ficava esperando, tá? Hoje não. Hoje você vende, você recebe e está resolvido. Ah, o risco agora ficou das agências. Então, o que que nós fazemos aqui para que as coisas funcionem? Primeiro, nós temos uma formação de agência. Então, toda semana tem uma agência nova entrando no balcão. Tanto que o nosso balcão ele tem 60 vendedores e 100 agências. Tem gente que completa o ano e sai, gente que completa e renova, a gente vai para o vitalício e por aí vai. As agências é a mesma coisa. Nós precisamos ter mais agências do que vendedores. Por quê? Porque a gente precisa que tenha fluxo. Eu já vi balcão que o cara cobrou 500 reais e encheu de gente lá. Primeiro, encheu de golpista. Segundo, ele não bota na reta, na verdade não tem nem contato. É um robô de Telegram que você manda um código e não sei o que. Não funciona. Tem que ter alguém que diga: olha, Fulano, compra que eu garanto. Senão não funciona. Uma hora dá golpe e ninguém negocia. E depois que quando você tem mais vendedores do que compradores, o preço vai lá embaixo. Eu costumo dizer que é que nem uma festa que você coloca 1.000 homens e 3 mulheres. Que as mulheres vão fazer? Vão selecionar, vão dizer, peraí, tem 1.000? Então deixa eu ver aqui se tem algum que presta pra mim aqui. Agora, quando é meio a meio, ou até disparelho, como a gente vê muito, o jogo é diferente. Então a gente precisa que tenha menos vendedores do que compradores, tá? É assim que funciona. O nosso balcão você pode entrar no período de 3 meses, se você quiser vender o que você tem, ou comprar para uma necessidade específica e sumir,
ou o plano anual, aonde você trabalha junto com a gente um ano, tá? O anual, que é o que eu te indico, vai custar a partir de R$ 1.500. Marrone, mas eu acho caro. Então não é para você. Ou você não entendeu nada que eu falei aqui. O que nós estamos fazendo é organizando o mercado para que todo mundo possa vender e comprar. Tanto que a gente tem 100 agentes, 60 vendedores, pessoas que inclusive vivem do negócio, pessoas que chegam a ter 30 pessoas no seu time. 30 famílias trabalhando em uma empresa e utilizam o balcão. Se fizer sentido para você, tem o link na descrição, tá? Conta com a gente, um abraço e bons negócios para nós.